Aqui é o professor Gilberto falando com mais um vídeo da nossa playlist Criando Experiências de Aprendizagem Criativas. E hoje a gente vai para a nossa aula 7, dessa nossa playlist, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem baseada em problemas. E eu vou trazer um estudo de caso que aconteceu comigo recentemente e vou desconstruir esse caso para te mostrar o problema que aconteceu, como foi que eu investiguei o problema e quais foram os aprendizados. E aí, te passar todos esses conceitos para que você possa adaptar a sua experiência de aprendizagem e entender um pouquinho como é que ocorre essa aprendizagem baseada em problemas, que é uma metodologia que vem sendo vastamente utilizada em diversas instituições, em diversas experiências de aprendizagem para aumentar, né, a retenção de aprendizagem, a retenção de conteúdo dos nossos estudantes. E desde já eu já digo, né, uma abordagem muito bacana de você inserir na sua experiência de aprendizagem, tá? Então, quando a gente fala de aprendizagem baseada em problemas, a gente tem que saber que a gente vai estar, basicamente, né, desenvolvendo aquela primeira habilidade demandada para o presente e para o futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial, que é a habilidade de resolver problemas. Então, a gente já falou em vídeos anteriores aqui que é importante que você insira na sua experiência de aprendizagem a resolução de problemas. Então, a metodologia da aprendizagem baseada em problemas é essencial para isso, para você desenvolver essa habilidade tanto em você quanto nos seus estudantes. E a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você está trabalhando com a aprendizagem baseada em problemas, na resolução de problemas de fato, é: qual é o problema? Qual foi o problema que aconteceu? Então você precisa ter clareza do problema a ser resolvido. Então, assim, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, né? Qual foi o problema? Então, você tem que ter clareza de qual é o problema a ser resolvido. E aí o que é que acontece? No meu caso, né, que é o caso que eu vou desconstruir hoje nessa aula, foi justamente o seguinte: eu estava passando por um problema de lançar o meu vídeo na plataforma do YouTube e o vídeo estava demorando muito para ser enviado e processado. Eu dizia, rapaz, o que é que está acontecendo, né? E aí, como é que eu posso resolver esse problema? Por que esse problema está acontecendo? Né? Então, assim, o problema foi o seguinte: o vídeo do YouTube estava demorando muito para ser enviado e processado. E aí, se eu não tinha envio nem processamento do meu vídeo, né, como é que eu ia manter a consistência dos meus vídeos semanalmente? Então eu digo, rapaz, então é um problema que tinha acontecido pela primeira vez comigo, né, porque esse problema não tinha acontecido antes, e aí me forçou justamente a tentar verificar uma solução para esse problema, né? Então apareceu o problema, eu digo, rapaz, então como é que eu resolvo isso aí? Que é a segunda pergunta, né? Depois que você tem a clareza do problema, é você buscar as possíveis soluções. Então, como é que eu soluciono esse problema? Aí o passo foi investigar. Então, uma das primeiras perguntas que eu me fiz foi, rapaz, então é a internet, né? Será que é a internet? Porque eu tenho a minha internet aqui na minha casa, e aí eu liguei, né, para a operadora e fizemos todos os testes. Eu reiniciei o modem, né, liguei para a operadora, fiz o teste de velocidade e estava sendo tudo entregue nos conformes, né, estava tudo certo, né? Então eu digo, rapaz, então já não é o problema, não é a internet. E aí, durante essa etapa de investigação, eu fiz algumas premissas, né, tive algumas hipóteses, né? Digo, rapaz, e se eu deixar o vídeo processando a madrugada toda, será que envia? Aí eu fui lá, fiz esse teste, né? Então fiz o teste de enviar o vídeo de madrugada, deixei o vídeo lá enviando a madrugada toda. Quando chegou de manhãzinha, estava em 99% ainda, né? Então, assim, ele não tinha nem enviado completamente. Mas aí, por exemplo, demorou mais um pouquinho, eu digo, não, enviou o vídeo, tá? Enviou o vídeo. Mas aí tinha a segunda etapa, que é a etapa de processamento, né? E aí a etapa de processamento, deixei um pouquinho, deixei 20 minutos e 0% de processamento. E aí eu digo, não, vou deixar o turno todo aí para ver se vai dar certo. E aí deixei o turno todo, não saiu de 0%. E aí surgiu um novo problema, né? Que era justamente o seguinte, não, consegui enviar depois de mais de uma madrugada completa aí,
né? Mas não está processando, então assim não vai completar o carregamento do vídeo na plataforma. Aí eu pensei, não, será que são as extensões do Google Chrome, né, que é o navegador que eu utilizo? Desabilitei algumas extensões que eu tenho e verifiquei que não eram também as extensões. E aí o que é que acontece? Após esses testes iniciais, né, perdi aí mais ou menos, na verdade eu gastei, né, uns 2 dias trabalhando nisso, 2, 3 dias trabalhando nisso. E aí foi quando eu fui procurar no Google se tinha alguém que já tinha passado pelo mesmo problema, né? Por isso que eu coloco aqui, né? E se eu perguntar ao Google, né? Então é uma dica que eu dou a você, né? Se você tem algum problema, uma coisa que você pode utilizar é justamente perguntar ao Google, porque muitas vezes pode ter alguém que já passou por aquele determinado problema e tem a solução lá, né? Foi o que eu fiz, coloquei o problema no YouTube, aí fui diretamente para a ajuda do YouTube, lá dentro dos ícones, né, que tinha dentro dos itens que tinha, fui para a ajuda do YouTube e tinha uma pessoa lá que tinha passado exatamente pelo problema que eu estava passando, e dentro dos problemas que ele tinha relatado lá, a pessoa colocou que tinha a questão, né, da velocidade da internet, né, mas tinha também a questão do tamanho do vídeo. A velocidade da internet eu já tinha resolvido, eu já sabia que não era o meu problema, mas eu não tinha pensado no tamanho do vídeo, né? Aí eu fui investigar, caramba, qual é o tamanho do arquivo do meu vídeo? Fui lá e verifiquei que estava próximo de 2 GB de tamanho. Então, assim, relativamente estava um arquivo grande, né? E aí eu pensei, então talvez isso esteja influenciando toda essa demora de envio e processamento do vídeo. Eu digo, tá bom, então se está aproximadamente 2 GB, então vou tentar reduzir o tamanho para ver se dá certo, vou testar, né? E aí o que acontece? A minha próxima pergunta foi, como é que eu reduzo o tamanho do vídeo? Porque eu também nunca tinha reduzido o tamanho dos meus vídeos, né, dos meus arquivos de vídeo. E aí foi quando pesquisei na internet também, né, perguntei ao Google, fui no YouTube também, e descobri que existe um programinha chamado Handbrake, né, que é um programa gratuito, né, que pode ser utilizado justamente para reduzir o tamanho do arquivo de vídeo, né? Então fui lá, investiguei, descobri esse programinha, né? Não, então vou ter que aprender aqui como é que eu utilizo o software, né? Como é que eu utilizo o programa. E aí achei um tutorial no YouTube de uma pessoa mostrando passo a passo, né, de como ela fazia para reduzir o tamanho do vídeo para o YouTube dela. Então assim, casava bem com a solução que eu estava procurando. E aí aprendi direitinho, fiz toda a redução do tamanho do vídeo. Só que no programa tem vários, né? Tem várias maneiras de você reduzir o tamanho do vídeo, né? Tem a maneira padrão e tem várias outras. Eu digo, rapaz, eu vou utilizar a padrão e vou testar essas outras aqui para ver qual é a que reduz mais o tamanho do vídeo e qual é a que reduz menos. E aí descobri também dos testes que eu fiz qual era a que reduzia mais, qual era a que reduzia menos, e peguei o arquivo que ficava mais ou menos no meio dos dois, né? Porque o tamanho do vídeo era reduzido, né? Mas assim, o que o programa promete é o seguinte, o tamanho do vídeo é reduzido, mas não perde tanto a qualidade do vídeo, né? E assim, quando eu fiz o teste, estava resolvendo o meu problema, né? Então, peguei o tamanho do vídeo que ficava mais ou menos entre os limites inferior e superior e utilizei esse e enviei o vídeo, né, para verificar. Fiz o teste na plataforma do YouTube, reduzi o tamanho do vídeo e ele foi enviado e processado. Então, era o tamanho do vídeo que estava fazendo com que demorasse muito esse envio e o processamento do vídeo, né? Então, eu fiz todos esses testes, né, e reduzi o tamanho do vídeo. Quando eu enviei, deu certo. E aí o que é que acontece? Fazendo isso, né, eu tive alguns aprendizados nessa experiência, né, com esse problema. A primeira foi que o tamanho do vídeo importa, né? Eu nunca tinha passado por esse problema, né? Apesar de já estar fazendo vídeos há, sei lá, esse é o meu 4º ano aí, né? Eu iniciei no YouTube em 2016, então nunca tinha passado por esse problema. Então descobri que o tamanho do vídeo importa, né? Então se você está fazendo vídeos e vai colocar os seus vídeos na internet, então saiba que o tamanho do vídeo importa. Aí além disso, né? Outro aprendizado que eu tive foi que eu poderia ter perguntado primeiro ao Google, mas assim, vendo pelo lado positivo também, né, aqueles testes que eu fiz fez com que eu descobrisse também
algumas coisas que não eram o real problema, não eram o real causador do problema, vamos dizer assim, né? Por exemplo, não era a extensão, né? Não era a internet, então através disso eu descobri essas coisas também, né? Então, assim, poderia ter perguntado primeiro ao Google para resolver o problema mais rápido, mas o fato de eu não ter perguntado fez com que eu descobrisse também mais algumas coisas, né? Eu também descobri um software para reduzir o tamanho do vídeo, que eu não sabia desse software, eu não sabia da existência desse software. Então, para mim foi muito bom, porque eu aprendi a mexer no software e hoje eu utilizo esse software, continuo utilizando esse software para reduzir o tamanho dos meus vídeos, aqueles que são um pouco maiores de tamanho. Então, certamente com essa metodologia, né, com a resolução desse problema, vai ser muito difícil eu esquecer o conteúdo que eu aprendi através desse problema que eu passei. Então, fiz toda a investigação, né, tô gravando aqui, né, justamente para deixar registrado isso, e é aquela coisa, né? A pergunta que fica é como você, professor, pode adaptar todo esse estudo de caso que eu mostrei para você na sua experiência de aprendizagem, né? Ou seja, você começa pelo problema, aí depois você vem, investiga esse problema e verifica os aprendizados. É basicamente método científico, né? Que você tem o problema, tem a sua hipótese, aí testa as suas hipóteses, verifica se ela é verdadeira ou falsa e gera o relatório de resultados. Então foi basicamente isso que eu fiz aqui com você, né? Então perceba que existia uma aprendizagem e se você está passando por esse mesmo problema como criador de conteúdo, essa aqui é uma possível solução, né? Então assim, é importante que você verifique os aprendizados, independente dos testes que foram feitos e não deu certo, mas eu também aprendi que aqueles não davam certo e aquilo fica, né? Porque assim, se chegar outra pessoa para mim e disser, não rapaz, eu estou verificando a velocidade, eu já poderia dizer para ela assim, rapaz, a velocidade não é. O problema aconteceu comigo e o problema foi justamente o tamanho do vídeo. Qual é o tamanho do vídeo? Era a pergunta que eu ia fazer, né? Então, verifique os aprendizados que ficam. Então, vai ser muito difícil, na verdade, eu esquecer como resolver um problema como esse, né? Porque eu já passei uma vez, eu faço vídeo toda semana, então resolveu o problema e ficou tudo certo, beleza? Então, a pergunta que fica é como você pode adaptar esse estudo de caso na sua experiência de aprendizagem baseado nesses 3 passos: problema, investigação e aprendizados, tá? Lembre-se do método científico, beleza? Então, essa era a aula de hoje, né? Esses eram os conceitos que eu queria apresentar para você. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente. Se você conhece alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, para a gente se conectar. E peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso vai estar ajudando muito a gente aqui no canal. E desde já eu desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, até mais!